Saudações a todos, né? Estamos aqui mais uma vez com o projeto de extensão Olhares sobre o Mato Grosso, Espaços e Tempos. Temos hoje a professora Ivone Inês Piaia para continuar falando um pouco, né? Então, um pouco mais sobre o nosso Mato Grosso, né, Ivane? Então, a Ivane fez uma apresentação fantástica, né? E aí, assim, a gente vai continuar esse diálogo para vocês compreenderem um pouco mais agora sobre o processo dentro do Mato Grosso. Obrigada. Bom dia, Adriano. Obrigado, primeiramente. Vamos continuar aí vendo, né, o que a gente pode colaborar com vocês. Estou à disposição. A Adriana pode já colocar os slides que a gente vai começar a trabalhar, certo? Bom, eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, que a gente fala assim, as fases da ocupação, porque nem tudo aqui foi do mesmo jeito, né? Nós tivemos, a gente olha para Mato Grosso hoje e começa a pensar o que foi Mato Grosso, né? Então, nós aqui, só coloquei para vocês rapidamente, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases. É conhecido que Cuiabá começa com, ou Mato Grosso começa com a mineração, depois vem cana-de-açúcar, vem a pecuária, uma coisa exclusiva que já não é mais lá daquele centro-oeste que a gente falou, que é a poaia e a borracha, isso só pertence a nós aqui, que antigamente chamávamos de Mato Grosso do Norte. O restante, ele tem, a gente fala assim, processos, características muito semelhantes, certo? Então, a gente pode começar pelo início da mineração. Então, vamos falar da mineração aqui em Cuiabá, começando. Como que se dá o processo em Cuiabá? Que é o embrião para a formação de Mato Grosso. Então, gente, Cuiabá, todos nós conhecemos lá da historiografia, é assim, aquilo que ficou registrado como história oficial, que é a descoberta do ouro, né? A chegada de Pascoal Moreira Cabral, no antigo nosso São Gonçalo, e aí ele encontra, né, índios e vê que índios se enfeitam de ouro. Mas vejam só, claro que nós tivemos expedições. Há expedições de, por exemplo, Pires de Campos, que elas acontecem antes disso, elas vêm a Cuiabá e não encontram o famoso ouro tão procurado, o desespero pelo ouro, né? Mas eles veem que tem muitos índios que os acompanham, observam nas margens dos rios. Pires de Campos tinha uma esquadra não tão grande, não se atreveu a embate com índios, criar qualquer tipo de tentativa de aprisionar o índio, e volta. E falam que lá na Ilha do Bananal, já indo, né, para no Araguaia, ali indo para no sentido de Goiás, ele encontra a esquadra, né, do Pascoal Moreira Cabral, conversa e diz, olha, tem muito índio lá, você tem recursos? Então, vá que você consegue aprisionar índio, porque o índio era uma mercadoria muito valiosa, né? Era vendido Brasil afora a um preço muito bom, como escravo. Então, o Pascoal Moreira Cabral, que tinha mais homens, mais recursos, chega até Cuiabá, vem pelo rio Cuiabá, e chega até ali onde é hoje, né, a região do São Gonçalo. Então, diz a lenda que ele instala ali como é que é? A gente fala assim, um abrigo, né? Abrigo. Então, ali eles ficavam todos debaixo de um cercado, faziam com as árvores, cobriam para as intempéries, e já tentavam fazer um roçado para plantar uma mandioca, uma batata, uma outra coisa. E aí eles imediatamente se instalavam e começavam a procurar ver se tinha ouro por perto. Começaram a observar o caminho dos índios, ele mandou 2 dos seus acompanhantes a seguir o que os índios iam. E eles seguiram, assim o fizeram, e chegaram até onde a gente chama o Arraial da Forquilha, que depois vai se instalar o Cochipó do Ouro, que é a nossa primeira pequena vilazinha, e essa vila ela vai se instalar
no Arraial da Forquilha. Quer dizer, a nossa primeira ocupação se daí. É ali onde é que a gente tem hoje, né? O Cochipó do Ouro, aonde temos, inclusive, lá uma imagem do que foi a fundação de Cuiabá. Ela se dá lá foi rezado a primeira missa, o nome é chamado de Arraial da Forquilha, e ali, entre as confluências do rio Cochipó e Mutuca, então ali se dá a exploração de ouro. Mas vejam bem, o ouro, nessa nossa região aqui, ele é um ouro de aluvião. O que é um ouro de aluvião? É um ouro que ele está mais à superfície. Tu não precisa, não demanda grandes instrumentos para você quebrar a rocha, entrar dentro da rocha para retirar o ouro. Então, ele estava mais às margens dos rios, mais no leito do rio. Ali, o ouro, ele dura muito pouco tempo. Tem bastante ouro, mas ele dura pouco. Então, o que acontece na época? Quando se tinha a notícia de uma nova mina, a descoberta de uma nova mina, eu gosto de um termo usado, até o Lenine Povas coloca no seu livro, assim, é como se fosse um rastilho de pólvora. E aí a notícia se espalha e o povo começa a vir para a nova região mineradora. Foi assim também no Arraial da Forquilha. Então, o ouro foi muito rápido, lá ele se esgotou rapidamente. Mas nós temos 2 anos depois, 3, lá em 1722, nessa atrativo de gente que vem para a nova mina, que é aqui, ainda não tínhamos nem muito nome para isso, era só um Arraial da Forquilha, tudo pertencente novamente à capitania de São Paulo. E aqui nós vamos ter um sorocabano, que vem com a sua esquadra toda, né, com todos os seus acompanhantes, ele é o comandante dessa bandeira, que é o nosso Miguel Sutil. Ele era lá de Sorocaba, São Paulo, atravessa, faz esses caminhos todos, chega aqui, mas ele consegue explorar outras áreas. Na cidade de Cuiabá, nós temos no centro a famosa prainha. Embaixo era um córrego, e esse córrego, ele foi o motivo, porque ele desemboca lá no rio Cuiabá, e, no caso, o Miguel Sutil, ele manda a gente de canoa seguir os índios que entram pelo córrego da prainha. Lembrando que naquela época, o córrego, ele era navegável, assim, estreito, mas uma canoa podia subir ali. Hoje é uma avenida e embaixo corre um esgoto, mas ali foi um pequeno rio. E nesse rio, digamos assim, Miguel Sutil manda os seus comandados a seguir. E eles encontram índios que eles tinham pepitas de ouro muito grande, enfeites de pepitas de ouro muito grande. E é claro que começa aquela interação do índio com o colonizador. E os índios vão mostrar aonde eles encontravam, que era no córrego da Prainha, nessa região central da cidade de Cuiabá, aonde eles catavam esse ouro, onde eles encontravam esse ouro. Estabelece-se aí digamos assim, uma interligação entre o índio e uma interação entre o índio e o colonizador, e imediatamente, claro, o Miguel Sutil já instala todo o seu grupo e começa a explorar o ouro. Então, aqui em Cuiabá, começa, então, no córrego da Prainha, hoje é a região conhecida como Baú, principalmente, né? E aí começa a nossa cidade de Cuiabá. Então, assim, esse ouro continua sendo um ouro de aluvião, de fácil escavação, né? Porque você não precisa de grande coisa, mas já se estabelece aqui em Cuiabá toda uma administração de mina de ouro, como tem em qualquer outra parte do Brasil. Você vai ter uma pessoa que vai vigiar o superintendente das minas, as pessoas que queiram garimpar, elas vão precisar comprar uma data, seria hoje nosso terreno, um terreno, né? Na época era chamado de data. Então, todo ao longo do córrego da Prainha e o centro de Cuiabá, ele é dividido em datas. Então, a pessoa, para adquirir uma data, ela tinha que provar que ela tinha condições de exploração, então ela tinha que ter 2, 3, 4, 5 escravos, de acordo com a quantidade de escravos também ele tinha o tamanho de sua data, e aí ele iniciava a exploração de ouro. Então, Cuiabá é muita exploração, é muito ouro.
Imediatamente você vai criar aqui a casa da moeda, onde se vai derreter o ouro, para extrair desse ouro o quinto, que é o tributo, né? E esse tributo vai ser doado para a coroa portuguesa. Isso a gente conhece lá da história, né? Que a quinta parte de todo o ouro que era produzido tinha que ser dado para a coroa portuguesa. Era o imposto da época. Não chamava imposto, chamava tributo. Então, e o tributo era o quinto, a quinta parte de todo o ouro que se extraía ia para a coroa portuguesa. Gente, eu quero fazer um comentário aqui que a gente falou no primeiro, mas com mais calma. Foi tanta gente que veio para Cuiabá, a ideia de que aqui o ouro era fácil, que o ouro ele tinha em grande quantidade, veio multidão para cá. Então, no ano de 1722 até 1726, Cuiabá recebeu muita gente. Ela chegou a ser a terceira maior cidade. Em alguns momentos, ela superou a população de São Paulo. Então, vocês imaginem que Dom Rodrigo César de Menezes, que era, né, o nosso comandante da capitania lá de São Paulo, o capitão hereditário era o Dom Rodrigo César, que administrava Dom Rodrigo César de Menezes, ele se mandou para Cuiabá. Era muito ouro tirado aqui. Então, ele veio com toda a sua comitiva governar a capitania a partir de Cuiabá. Isso no ano, ele chega em 26, 27, ele fica aqui. E ao chegar em Cuiabá, ele vai provocar, vai desalojar todas, claro, imaginem as habitações da época. Eram algumas casas melhores de adobe, né? Mas a maioria eram acampamentos muito precários, mas as melhores casas, que é a região hoje central da cidade, principalmente no bairro Baú, onde hoje está ali a nossa histórica Feira da Mandioca, né, que era a Feira Conde Azambuja, todas essas áreas, elas vão ser desalojadas para instalar toda a comitiva do Dom Rodrigo César de Menezes. Então, Cuiabá, a primeira parte, assim, que vai se estabelecer ali, chama-se Tanque de Ernesto, é hoje onde está a nossa Igreja do Rosário, a Capela São Benedito. Ali é onde a gente tem uma estrutura, né, para mineração, de apoio de mineração, mas toda essa área central, então, a região do Baú, a região da nossa Praça da Mandioca, e se estabelece para outras áreas. Então, assim, mas esse ouro ele tem que ser exportado, então ele tem que ir até o porto. Então, o porto passa a ficar muito movimentado. A região do Porto de Cuiabá, ela é muito movimentada. Só que, imagine isso aí, era tudo cerrado. E nesse cerrado, as pessoas transitavam. E transitavam como? Então, se abre as pequenas ruas, mas nós vamos ter apenas ruas muito pequenas, que na época se chamava a Rua do Meio, a Rua de Baixo e a Rua de Cima. Então, é ali a Ricardo Franco, o Galdino Pimentel e a Pedro Celestino. Ali nós temos essas três pequenas ruas, e ali uma pequena rua interrompida, que era o Beco do Candeeiro hoje. Então, são as ruas que davam acesso até o porto, seguindo, claro, o caminho ali do rio, primeira parte aqui da Igreja do Rosário, seguindo até ali a Praça da República, descendo pelo rio Córrego da Prainha, que os índios chamavam de Córrego das Estrelas, um rio limpo, né, de águas cristalinas, que depois vai ser todo ele detonado pelo garimpo, e aí seguia-se até o porto. Então, o movimento era, você tinha uma ocupação ao redor do porto, aí já os pequenos comércios, que já chegavam, né, a oferecer o sal, oferecer o calçado de couro, oferecer o fumo, muito importante na época, né? O fumo de corda já existia, né? Se oferecia ali. Então, algumas pequenas, o facão, o machado, aqueles instrumentos para se abrir até um roçado, plantar alguma coisa. Então, Cuiabá começa assim, com esse processo de mineração. Nós vamos ter também, nesse centro, muitas chácaras, o que é hoje a Avenida Getúlio Vargas, subindo, né,
a rua Getúlio Vargas, era chamada de Rua das Palmeiras. Nós vamos ter também um outro caminho que vai ligar aqui as minas, que eles vão chamar de Rua dos Pescadores, que atrás da nossa Santa Casa, desce pelo Colégio São Gonçalo, vai até o Rio Cuiabá. Então, todas essas ruas iniciais, elas são ruas que vão atender aquele momento, aquelas praças, e elas são praças onde se dá os comunicados, as notícias. Então, Cuiabá é muito interessante, porque as notícias são dadas ali, se vem um documento, né, vinha um documento da capitania, vinha e se lia em praça pública, para que todos ficassem sabendo as ordens, as regras, o que tinha mudado, o que não tinha mudado, era lido em praça pública. Então, as praças eram motivo também de se passar as ordens da administração, mas também eram locais de folguedo, né, onde as pessoas dançavam, faziam festas. Então, a gente tem muitas histórias no Cuiabá, nessa parte central, que vem dessa parte da mineração. Mas eu gostaria de falar um pouco, então, dessa chegada do Rodrigo César de Menezes, e que ele não vai ser uma coisa tranquila, óbvio. Ele vai liberar as pessoas de suas casas, vai expulsá-las de suas casas e vai botar os seus comandados aí. E ele chega lá em 26, quando o ouro começa a dar sinais de queda na produção. Então, no ano de 1726, 1727, o ouro começa a escassear, não se consegue mais retirar tanto ouro de Cuiabá. É óbvio que as pessoas que ficaram incomodadas, que foram expulsas, inclusive das suas datas, elas vão procurar outros locais. E aí nós vamos ver surgir Vila Bela, nós vamos surgir Vila Mariana de Cáceres, nós vamos surgir aqui para o leste, a região de Poxoréu, a região de Barra do Garças. Então, outras minerações vão começar a acontecer. Diamantino, depois, principalmente, mais na virada do século, Diamantino, Poxoréu. Então, assim, a gente vai ter essas explorações. Mas nem só de ouro vive essa nossa região. Nós vamos falar agora um pouco dos engenhos de cana-de-açúcar. Então, paralelo à mineração, nós vamos ter a instalação dos engenhos de cana-de-açúcar. Mas aonde? Então, eles vão seguir aqui, hoje a gente tem até ali o Bom Sucesso, né, Pai André, essa região vai ter aqueles pequenos engenhos tocados manualmente, mas também vamos ter a Chapada, né, na Chapada dos Guimarães, nós também vamos ter engenho de cana-de-açúcar, mas o grande engenho que vai figurar com uma grande produção de cana-de-açúcar é aqui na região de Barão de Melgaço, né? Nós vamos ter a usina Itaici. Em Chapada é conhecido lá como a região do Buriti, né? O engenho do Buriti, mas lá a grande usina de Itaici, que está aqui nos nossos slides. Então, vejam só, a estrutura da mina vai se dar com trabalho escravo com o mesmo rigor de qualquer outra área do Brasil. A estrutura do engenho de açúcar vai se dar com o mesmo rigor. São estruturas que vai ter o capitão do mato para cuidar que a pessoa não fuja, vai ter a corrente para amarrar o escravo, seja ele índio, seja o negro, né, que vem até essa nossa região de Minas, vem trazida, né, pelos donos do engenho, ou pelos donos da mineração. Vai ter aqui em Cuiabá, né, o pau de aroeira que pendura, né, o escravo de cabeça para baixo. O escravo é forte, precisa de uma madeira firme, né, que não vergue para ele receber o castigo. Então, nós vamos ter aqui na nossa região todas as atrocidades e os castigos direcionados a qualquer índio fujão, como qualquer outra parte do Brasil. Então, na Grande Cuiabá, fugido dos engenhos mais de longe, né, aí cada lugar vai ter um quilombo. Em Cuiabá, por exemplo, a região que é hoje lá o nosso Parque Mãe Bonifácia, até o nome dela, a Mãe Bonifácia, uma escrava, né, que lá dentro do quilombo, ali foi formado um quilombo, ela tem a imagem lá interessante, quem vem a Cuiabá, eu sugiro que vá lá ver, visitar, ela com o escravo no colo, mostrando a figura daquela mãe acolhedora que tratava os escravos feridos e fugidos que chegavam até esse lugar. Então, assim nós vamos ter, né,
no Pantanal, nós vamos ter em vários lugares esses quilombos, fazem parte da nossa história. O negro não aceitar, em nenhum lugar do Brasil ele aceita, né? E eles tentam criar uma outra atividade fora daquela tortura que era a sua vida de escravidão. Então, os que conseguem fugir e sobreviver, eles vão formar os quilombos. Então, Mato Grosso também tem os seus quilombos com esses escravos, né, conseguindo construir uma vida diferente fora as atrocidades que eles viveram. Então, ainda aqui mostrando a Itaici, a organização que eram estruturas organizadas que davam bastante lucro, porque você comprava o escravo, tinha que manter o escravo, mas tu não tinha que pagar salário, né? O escravo vivia apenas pela comida, tinha que dar ele só sobrevivência. Fora daí, então, a gente não tinha praticamente, né, mais despesas, a despesa era inicial. E aí, nós temos também, eu não sei, aqui, acho que na sequência se vem a pecuária ou a... Fala para mim aqui isso. Eu gostaria aqui, antes de falar um pouco do ouro, ó, aqui uma imagem do que seria a Cáceres, Vila Maria do Paraguai, que seria a nossa antiga casa. Então, mostra ali a ideia, né, do povo trafegando no Rio Paraguai, e logo a margem, então toda a estrutura montada, e é muito interessante, se tu anda, por exemplo, hoje, na região lá, tu ainda encontra essas casinhas, né, todas geminadas, que são uma grudada na outra, né, colada na outra, e as pessoas aí formando os dotes, as áreas de garimpo. Então, Cáceres também surge, né, com o grande garimpo ali próximo ao Rio Paraguai, depois Vila Bela, acho que é a próxima, que também nós temos ali isso. E Vila Bela, eu vou falar um pouquinho aqui da mineração de Vila Bela, porque como ela estava, o garimpo se dá num lugar muito estratégico, quando se cria a capitania de Mato Grosso, e na capitania daí nós vamos ter que ter uma capital, então, em vez de deixar Cuiabá, cria-se Vila Bela como sendo essa capital. Então, eu achei interessante, coloquei aqui, porque a planta urbana de como que teria que ser a nossa primeira capital, ela vem diretamente de Portugal. O Antônio Rolim de Moura, que vai ser o segundo, né, nosso governador da nossa capitania, primeiro é o Antônio Coelho, mas ele não chega a Cuiabá, ele nem vem. Ele fica governando a partir de Carta Régia, que era assim que se fazia na época. Ele governava mandando os seus administradores trazerem as cartas régias com todas as instruções ali do que podia e o que não podia fazer. Então, ele governou a partir de São Paulo. Mas o Rolim de Moura, ele veio para cá e com a incumbência de instalar a nossa primeira capital lá em Vila Bela. Então, olhem só aqui a data, de 1700, quase um século, a Vila Bela, que começa primeiramente com o ouro, ela vai ser a nossa primeira capital. E ela assim o é designada porque ela tem o objetivo de expandir a nossa fronteira, a fronteira portuguesa, ou seja, de incorporar essas novas áreas do Centro-Oeste para a coroa portuguesa. Esse é um dos objetivos, mas o outro também é impedir que os espanhóis acessassem via Vale do Guaporé essas áreas mineradoras de Cuiabá, porque a notícia se espalha pelo Brasil e se espalha aqui pela América Latina. Então, ao se espalhar essa notícia, o que vai acontecer? Então, cria-se Vila Bela. Lá existem, inclusive, algumas imagens lá não chegava a ser um forte militar, mas eles criaram uma guarnição militar, aonde eles ficavam escondidos, vigiando o rio Guaporé, para que não entrasse nenhum espanhol a essa área para vir nas cobiçadas minas aqui de Cuiabá. Então, Vila Bela vai cumprir essa função de povoar,
eles vão usar lá, vão plantar cana-de-açúcar, eles vão plantar mantimentos, né? Eles vão fazer a pecuária, eles vão fazer a agricultura, mas principalmente eles vão fazer esse papel de se cuidar dessa fronteira. Tanto fala-se que o povo de Vila Bela, eles viviam num constante sobressalto. Por quê? Porque eles eram, assim, treinados para atirar. Eles eram treinados para se defender caso houvesse um ataque dos espanhóis. Então, eles viviam constantemente sobre o medo da possível invasão dos espanhóis nessa região. Então, tu vê só, o povo aí serviu de escudo para não haver, que não houvesse a entrada dos espanhóis. E realmente, Vila Bela cumpriu, eu falo assim, vigorosamente com esses objetivos. Então, nós temos aí a pecuária, que estava no outro slide, eu converso aqui um pouquinho. Aqui, nós temos principalmente a Fazenda Jacobina, ela é colocada como, que está aqui na imagem, a Fazenda Jacobina, lá de Cáceres, ela é colocada como a imagem do que foram as grandes fazendas de gado aqui no estado, né? Não é só aqui, né, mas foi em todos os lugares, em Mato Grosso do Sul, em Goiás, onde ela se instalou, mas aqui principalmente, segundo alguns historiadores, eles calculam que pelas anotações, né, que foram encontradas da Fazenda Jacobina, ela já teve 1.000 escravos. Então, vocês tentem imaginar que estrutura era essa que tinha que abrigar 1.000 escravos. Só que ali a Jacobina, primeiramente, era a produção do charque, né? A gente já conhece através dos filmes, da história, o que é a produção do charque. Então, na Fazenda Jacobina, eu vou usar ela para falar da pecuária, porque a estrutura é a mesma onde tinham as grandes fazendas, que é o trabalho escravo, com todas as regras do trabalho escravo, em qualquer outra parte do Brasil. Ela ia ter sempre a grande propriedade que ela ganhou, né, no processo de Sesmaria. E essas fazendas de gado também foram as que contribuíram enormemente para que o Centro-Oeste tivesse a estrutura fundiária que nós temos hoje, ou seja, a característica forte do Centro-Oeste é a grande propriedade, não é a pequena agricultura, é a grande propriedade. Então, do ponto de vista da nossa distribuição de terras. Então, se dá com a Fazenda Jacobina, se dá com outras fazendas, mas na Jacobina, eu quis falar um pouco mais, porque ela foi de uma importância muito grande, ela foi muito poderosa, gerou muita renda para Mato Grosso, principalmente, claro, para os seus donos, né? Mas tinha, sim, o pagamento de impostos, então ela foi digamos assim, uma propriedade modelo para as demais no estado de Mato Grosso. Nós temos também, se eu não me engano, na sequência vem a Poaia, vamos ver aqui, a Poaia, Diamante. Diamante eu conversei bastante numa matéria que eu fiz para o Centro-Oeste, e eu vou repetir só uma coisa aqui. Então, o diamante, que era exclusividade da coroa portuguesa, ele passa a ser liberado para particulares a partir de 1808, então, no início do século XIX, e aí a exploração do diamante, ela se espalha por todo o Mato Grosso e por todo o Centro-Oeste, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, Poxoréu, Diamantino, aqui a região de Rosário Oeste, todas essas áreas, o diamante ele é encontrado, não em grande quantidade, mas você tem diamante sim. Então, o diamante, assim como nas outras áreas de pecuária, ele vai servir para criar pequenos povoados, pequenas ocupações, nesse espaço que era considerado breu, né? Espaço vazio, sem nada. Então, o diamante, ele vai ser uma característica importante, porque ele vai ajudar a fazer esses pequenos povoados acontecerem, se instalarem. E quando aquela atividade, ela termina, algumas pessoas vão embora, a maioria vai embora, mas algumas ficam no local. Então, são aquelas vilas e pequenos povoados que, quando vai se dar a fronteira agrícola, depois a gente vai comentar um pouco mais, as pessoas que vão estar lá, e vão estar ali presentes, e que com elas, muitas vezes, vai se dar a exploração depois
e as brigas, né, as grandes confusões de terra no Mato Grosso. Erva mate eu comentei também numa outra entrevista que eu fiz aqui, mas eu quero comentar um pouco da mate laranjeira para nós aqui mato-grossenses. Claro que ela figurou em Mato Grosso do Sul, aí está a sede da Companhia Mate Laranjeira, que foi um consórcio de 10 proprietários que se juntaram para fazer essa empresa, e ali na Mate Laranjeira as condições de trabalho eram terríveis. Por quê? As pessoas ali não teve o trabalho propriamente escravo, como nós tivemos na cana-de-açúcar, como nós tivemos na pecuária, como nós tivemos na produção de ouro. Aqui era uma relação diferente. É aquela relação eu falo assim, é uma escravidão de endividamento econômico. É aquele trabalhador que vem e ali ele fica preso ao dono da propriedade, da fazenda, no caso aqui a erva mate, por dívida. Então, quando ele chega, ele recebe instrumentos de trabalho, ele recebe o canto para ele morar, né, onde ele vai ficar, ele vai receber alimentação, e ele, quando chega no final do mês, que ele vai querer receber o seu salário, né, ele nunca tem nada para receber, ele está sempre devendo. Então, por isso que se chama escravidão por endividamento. E isso é muito triste, porque ele não fica preso igual escravo, ele não está sujeito àquelas violências todas do escravo, mas ele está sujeito a uma outra violência que ele não pode sair da propriedade. Até hoje, nós temos isso que se chama de o trabalho escravo, né? Análogo à escravidão, que muitas vezes, né, o nosso Ministério do Trabalho vai nessas fazendas e ainda nós encontramos algumas coisas dessa natureza. Então, aqui foi a mesma coisa. A erva mate inaugura esse outro processo, que não é o escravo em si, mas é uma escravidão pela condição presa, né, à condição econômica. Nós também vamos ter uma influência política tão grande que Mato Grosso começa a se preocupar, porque nós vamos ter uma empresa que ela vai ser maior que o poder do Estado. Então, a Companhia Mate Laranjeira, ela vai até o século XX, até os anos 30, quando o Getúlio Vargas assume o poder, ele vai ficar muito incomodado, né? O Brasil, Getúlio Vargas assumindo o poder, ele vai centralizar o poder no governo federal. Então, a partir do governo, ele retira a autonomia dos estados e ele vai governar a partir do governo central, que na época, claro, era o Rio de Janeiro, o Catete, lá no Rio de Janeiro, né, a região do Catete. Então, ele fica incomodado com esse poder dentro do território brasileiro. Tu vai ter uma empresa que, em algumas vezes, supera em várias vezes, a arrecadação do Estado. O dinheiro que girava dentro da Companhia Mate Laranjeira era muito maior do que o dinheiro que gerava dentro da arrecadação dos tributos do estado de Mato Grosso, lembrando sempre Mato Grosso junto com Mato Grosso do Sul. Então, o governo de Getúlio Vargas, ele vai retirar o poder do Mate Laranjeira. Ele vai, como é que ele vai fazer? Existem instrumentos que garantem aquelas pessoas que tinham a posse da terra, né, o poder de explorar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ser muito esperto. Quando vence o tempo de o arrendamento, que eles teriam que renovar o arrendamento, ele não renova mais para essa companhia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai distribuir as terras da companhia para os pequenos agricultores. Porque todos os pequenos agricultores ali que viviam da venda da erva, eles tinham que vender a erva para a companhia, eles não tinham outra alternativa. Eles tinham que vender a erva mate para a companhia. Então, o que o Getúlio vai fazer? Ele retira o poder dessa companhia, redistribui as terras, e aí ele vai promover toda a ocupação da região de Mato Grosso do Sul. Então, aqui em Mato Grosso fica confortável, a empresa deixa de ter o poder, e os políticos locais passam a ter mais poder, e claro, e aí começam a influenciar que Vila Bela deixe de ser a capital, e a capital retorne para Cuiabá. Porque Cuiabá
muita gente vai para Vila Bela, mas os que têm um certo poder econômico, os que têm um maior poder econômico, eles não vão para Vila Bela, eles continuam em Cuiabá, se dedicando a outras atividades. Aí já começa a ficar forte aqui o mercado, né? O comércio, já começam os comércios no centro de Cuiabá, ao redor de Cuiabá era tudo chácaras de produção de alimentos, que produziam para as áreas mineradoras, para a região do gado, para a região do cana-de-açúcar, né? Se entregava o alimento, você fazia a troca, né, por alguma coisa aí do alimento, e aí, então essas pessoas permanecem em Cuiabá. Os mais pobres é que vão se aventurar para regiões novas. Então, a classe política que fica em Cuiabá começa a reivindicar a volta da capital, tanto é que ela volta para Cuiabá, né, já lá no século XIX. Mas aí nós vamos ter outras atividades. Eu quero falar um pouco da Poaia, porque isso não acontece lá em Mato Grosso do Sul, é uma coisa nossa, de Mato Grosso, aqui da região, da grande região dos Parecis. E às vezes eu comentava em algumas aulas, eu dizia, mas o que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar da Poaia, ela é pouco conhecida. Na história do Brasil, pouco se fala dessa Poaia, como uma fase econômica que vai gerar ocupação de terras. Então, o que é? Ela é uma planta, é um arbusto, né? E ela é nativa do Cerrado, ela é utilizada no sistema digestivo, era usada pelos índios. É claro que, como eu falo sempre, o colonizador observava o que o índio fazia para se curar das doenças, certo? E os caminhos por onde ele seguia os índios. Ele observava, ele tinha medo de procurar caminhos novos e se deparar com uma tribo mais lutadora, mais agressiva e ser dizimado, né? Então, ele observava muito o que os índios faziam. E uma das observações era como que o índio se tratava quando ele tinha um problema digestivo, uma diarreia. E aí ele descobriu a poaia. Gente, a poaia, ela tinha um valor medicinal incalculável para a Europa. Porque vocês imaginem as doenças na Europa e ainda nós estávamos muito atrasados com a medicina. Então, a poaia foi exportada, toda ela praticamente para a Europa. Ela quase não ficou no Brasil. Ela foi embora. Então, ela descia aqui pela região de Cáceres, foi a grande exportação foi por Cáceres. Aí, seguindo uma rota Rio-Paraguai, chegando até o estuário do Prata, e um outro caminho era seguir aqui no meião, né, da nossa Chapada dos Parecis, seguindo aqui os rios, Arinos, Telespires, indo até ou então aqui pela região do Madeira, por Porto Velho, e aí se achava um caminho, né, pela Europa, até chegar na Europa, via os navios com a exportação da poaia. A poaia, ela foi uma outra forma de exploração muito semelhante ao que houve na mate laranjeira, que não teve o escravo. Né? Então, a pessoa se inscrevia para ser um explorador, o dono do pedaço de terra da poaia, imaginava um pedaço de terra, porque vocês imaginam, nessa época a gente não tinha o agrimensor, nós não tínhamos as tecnologias que temos hoje, né? A imagem de satélite para localizar a propriedade, era uma coisa meio grosseira, mas se tentava criar a propriedade e delimitava mais ou menos, e ali o explorador ia, ficava lá, ele levava algumas pessoas com ele, e ele pagava também pela venda da produção. Aí também era complicado, porque ele botava sempre alguém para vigiar, para as pessoas não fugirem. E aí nós temos histórias, assim, muito, muito loucas, né? Por exemplo, o porco do mato selvagem, né? As pessoas tinham medo desse porco do mato selvagem. Então, o que acontecia? Fala-se que muitos poaeiros levaram muito susto do porco do mato, tinham que subir em árvores e às vezes ficar um dia inteiro em cima da árvore, porque o porco do mato ficava cheirando ali embaixo, rodeando a árvore, e ele não podia descer. E isso causava um estrago muito grande. Por quê? A poaia, ela só podia ser colhida na época da chuva, porque a raiz, ela tem que ser retirada inteira lá de dentro. Aí tem umas imagens das raízes, principalmente isso aqui, tem o Museu da Poaia, lá em Tangará da Serra, tem o Dia da Poaia, porque foi a região de grande exploração, foi Tangará, né? Hoje Tangará.
claro, seus vizinhos ali, Barra do Bugas também, mas, então, essa raiz, ela tinha que ficar secando, né, um pouco, tiravam-se, arrancava-se a raiz, era lavada, era secada, faziam-se, amontoava-se a raiz, geralmente debaixo de uma planta, e ali depois ela era carregada nas costas até as regiões de coleta, e aí ela ia para os mercados. Então, esse poaeiro, ele tinha uma vida muito difícil, ele tinha que trabalhar muito para formar uma boa quantidade para ganhar um bom dinheiro. Vocês imaginem quando tinha o ataque de uma onça, o ataque do porco do mato, então eles tinham que ficar em cima das árvores se cuidando e com muito medo, né, de serem feridos por esses animais, até mortos, né, se fala assim que o perigo da morte ele era uma coisa que existia, né, nesse período da Poaia. Então, a Poaia também deixou por esse território pequenas vilas. É claro que a pequena vila, a pequena moradia sempre se dava na beira de um córrego, de um rio, né? Porque aí era uma proteção, ali eles se abrigavam. Perto do rio circulavam, eram as nossas vias, as nossas estradas eram os rios. Então, perto do rio sempre você tinha o surgimento de alguma vila, porque ali essas vilas eram abastecidas com aquilo que se necessitava, que eu falo, instrumentos de trabalho, roupas, calçados, algum alimento não perecível, o charque, embora muitas coisas de quem vivia no meio da mata a alimentação era a caça, né? Isso é perto de um rio, o peixe. Então, mas eram vidas muito difíceis, né? Para quem se aventurou. Alguns ganharam muito dinheiro, outros só sobreviveram, mas conseguiram se fixar em alguns locais, nessa parte mais central do Mato Grosso, já indo para a região oeste, juntamente lá com a área de Cáceres, né, e de Vila Bela. Podemos ver o próximo, a borracha. Importante, porque Mato Grosso também teve o seu ciclo da borracha. E aqui, diz os historiadores, que a nossa borracha, eles chamavam de mangabeira, que era uma espécie que tinha um látex mais viscoso, mais grosso. E esse látex mais viscoso e mais grosso, ele dava uma borracha de maior qualidade, então ele tinha um valor maior. Então, a partir do momento que se criou a Ferrovia Madeira-Marmoré, houve aqui no norte de Mato Grosso, as pessoas que vinham do Nordeste, né, adentravam a Amazônia, eles também vinham no sentido de Mato Grosso, porque nós sabemos, né, que o norte de Mato Grosso ele é a floresta amazônica, e a floresta amazônica tem a seringueira nativa. E ali, a parte mato-grossense é chamada por nós da geografia a parte de terra firme, que é a Amazônia, ela tem 3 estratos, né? O Igapó, que é a área que fica totalmente alagada, a várzea, que só alaga de vez em quando. Então, cada uma dessas partes tem a sua característica de formação vegetal. E nós temos, então, a mata de terra firme, que é o 3º estrato da Amazônia. Em Mato Grosso, é mais comum esse terceiro estrato, que é a terra firme. As árvores que vão crescer no terra firme, como é a castanheira, o mogno, a cerejeira, e no caso aqui, a seringueira. Então, a seringueira matogrossense, ela teve muito atrativo, muito valor comercial, e teve um grande atrativo. Então, chamou para cá também, né? É um chamativo para que mais gente viesse para cá. Então, o nosso nortão, que todo mundo dizia que não tinha nada a não ser índio, olha, o índio era chamado de nada, tá, gente? Não por mim, lógico, né? Assim é a visão do colonizador, que o índio não é nada. Então, nós tínhamos aqui, criou-se uma verdadeira exploração da borracha também ao norte de Mato Grosso. Aqui também, gente, as características da exploração eram as mesmas que nós tivemos na erva mate, lá em Mato Grosso do Sul, e na Poaia. É o arrendamento de terras devolutas, terras do Estado. É um trabalho assalariado, já não é mais o escravo. E também esse trabalhador, ele fica dependente economicamente do seu proprietário, porque ele nunca vai estar
com alguma coisa para receber, ele nunca tem nada para receber. Quando ele chega lá, ele não tem nada para receber. Eu costumava falar para os meus alunos, e falo para todos vocês que estão assistindo, quem assistiu aquela novela Terra Nostra, que falava da imigração italiana, ali mostrava exatamente como era esse sistema. Eles fizeram o mesmo sistema com os imigrantes, inicialmente, antes deles serem donos da terra, principalmente a grande região do Vale do Paraíba, em São Paulo, Rio de Janeiro. Lá eles não distribuíram terras para os imigrantes. A distribuição, como eu falei num outro momento, era para a região sul do Brasil. Lá eles queriam que o imigrante ocupasse a terra, né, fosse proprietário, mas é o pequeno proprietário, para não ter muita força política, não. Mas, lá na região de São Paulo, no Vale do Paraíba, Rio, Minas, o imigrante, ele era tratado como foi o cara da poaia aqui, o trabalhador da erva mate e o trabalhador da borracha, ou seja, ele fica preso ao seu proprietário por uma dívida que nunca acaba. É claro que o preço daquilo que ele vai comprar é uma dívida exorbitante, né? Vamos fazer assim, se ele tem que comprar um quilo de fumo, o quilo de fumo no mercado custa 15 reais, ele vai pagar 50 dentro da fazenda, que é para nunca precisar sair da fazenda, ficar sempre endividado, ele nunca ter como quitar a dívida e poder ir embora. Quer dizer, é uma mão de obra que é chamada de livre, mas ela, no fundo, ela é uma mão de obra escrava, né? Nesse sentido, que não tem a liberdade de poder ir e vir. Bom, e assim nós chegamos ao que a gente fala, 1930, daí para diante, o que nós temos? O arranjo espacial que se tem. Característica desse arranjo espacial. O Brasil vive ainda a produção para exportação, exclusivamente quase para exportação. A pequena propriedade só vai servir para produtos de alimentação da família e uma venda muito pequena do excedente, principalmente para abastecer as áreas produtoras, né? Então, o que nós temos de marca é o isolamento entre áreas produtoras. É como se o Brasil tivesse ilhas de produção, que não se conectam quase nada entre si, a não ser pelos rios. Então, os locais que você vai ter o ouro, o diamante, a borracha, a poaia, o gado, o açúcar, são pequenas ilhas, né, de ocupação, de produção, que praticamente não se interconectam entre si. A conexão que se dá entre rio, o rio vai para um rio maior, e do rio maior vai para o mercado de exportação, então para o Rio de Janeiro, São Paulo, via litoral. Essa é a realidade do Brasil. E aqui não vai ser diferente, né? Mas nós vamos ter, não podemos deixar de lembrar que, então, as tribos indígenas, que são, na verdade, as nossas verdadeiras, né, os verdadeiros donos, eram os verdadeiros donos do nosso país, espalhados por todo o território. Fala-se, inclusive, que aqui em Mato Grosso, as populações indígenas eram numerosas. E o que mostra que uma população indígena era numerosa naquela época? É a disputa por território entre tribos indígenas diferentes. Então, quem estuda antropologia, quem estuda as tribos indígenas, falam em seus documentos que, quando chegou Pascoal Moreira Carvalho aqui, já existiam em alguns locais sinais de que algumas tribos indígenas, elas disputavam território. Quando tem disputa de território, significa que tem bastante índio. Ele precisa ir adiante para coletar a sua sobrevivência, né? Caçar, a coleta que eles faziam, ou pescar. Então, Mato Grosso era um espaço com muita tribo indígena. E claro que à medida que essas ocupações vão entrando num embate com esses índios, e claro que se tu imaginar, o colonizador tem armas de fogo, o índio tem a flecha. São armas de alcance diferenciado e de poder de destruição diferenciado. Então, nós vamos ter verdadeira mortandade dos índios. E os índios, cada vez que se deparam com o colonizador, desbravador, o que a gente chamar, né, aí, eles vão seguir mata adiante, eles vão mais adiante, eles vão sendo confinados mais para as matas, mais para as florestas. Então, é um território de índios, e nós, em Mato Grosso, a população mais significativa aqui no século 30 já só está em Cuiabá. O resto são todas pequenas vilas,
isoladas uma das outras, as pessoas largadas, vamos dizer assim, à própria sorte. Podemos ver que vem na sequência aqui. Então, eu quero falar um pouco do Getúlio Vargas, que a gente comentou lá, né? Getúlio Vargas, ele não é feliz com isso, né? Ele diz, eu quero promover a integração do nosso país, integração das regiões. E aí ele vai criar a Marcha para o Oeste, a gente já comentou em outra oportunidade, mas vamos aqui de novo falar, que foi o grande plano do Getúlio Vargas foi a Marcha para o Oeste para promover a ocupação, então, das terras do Centro-Oeste. E aí, no caso aqui de Mato Grosso, eu quero falar um pouco mais da cidade de Cuiabá. Então, sabemos que foi uma ditadura, né? Os governadores, eles eram interventores nomeados pelo Getúlio Vargas, e aqui em Cuiabá, ele vai, aqui no Mato Grosso, né, ele vai nomear o interventor, o Júlio Miller, que já temos, né, já é conhecido, né, dá nome ao nosso Júlio Miller aí ao hospital. Então, ele nomeia interventores em todos os lugares, e aqui é o Júlio Miller. E o Júlio Miller, ele vai ter a incumbência de modernizar Cuiabá, para que ela se integre um pouco mais aos outros espaços brasileiros. Ele considerava Mato Grosso muito abandonado, muito longe, muito distante, e sem nenhuma integração com o restante do Brasil. Então, começava-se por Cuiabá, para atrair as pessoas para virem para Cuiabá. Então, o Júlio Miller, ele vai construir a nossa ponte de ferro, né, sobre Cuiabá e Várzea Grande, vai aí criar uma outra rota, né, um caminho de ocupação. Ele vai promover a iluminação pública de Cuiabá. Primeiro começa com o gasômetro, né, só depois, lá no início dos anos 40, que nós vamos ter a primeira iluminação elétrica, já com as usinas, né, pequenas usinas lá do Rio Casca, e nós vamos ter também criação das escolas, né, cria-se o Liceu Cuiabano, que é nosso marco histórico da chegada, né, do ensino médio aqui, e, claro, que daí ele vai promover a modernização da capital. Então, aqui tem uma estatística, lembrando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sempre vamos lembrar dessa parte, né? Em 1940, nós éramos apenas 423 e mais um pouco, né? 1.000 habitantes, e olhem o salto que dá, com essa modernização toda, olhem o salto que nós vamos ter em 20 anos. Quer dizer, nós tivemos, em praticamente 200 e poucos anos de ocupação, apenas 400 e poucas mil pessoas. E em 20 anos, essa população, ela duplica e um pouco mais que duplica. Só aqui em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, nós saltamos em 20 anos para 910 mil habitantes. Vamos passando. Bom, então, o que vai acontecer? Chegamos aqui nos anos 60, já com a construção de Brasília, já com, logo em seguida, né, os militares no poder, promovendo o seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Já tínhamos o plano de metas no governo JK, que daí temos a construção de Brasília, a rodovia Belém-Brasília, abrindo aquela parte do país, né, para a ocupação de terras, mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ter a ocupação aqui, já a criação da BR-163 e a 364, lembrando que no início eram rodovias sem asfaltamento, né? Nós vamos começar o asfaltamento lá na final da década de 70 e 80, mas eram aberturas de duas rodovias, e atrás delas, então, vem a ocupação de terras. Então, colonizações agrícolas, a gente chama de abertura dessa fronteira agrícola. Fronteira significa uma área, né, que, como eu sempre falo, de pouca ocupação. A fronteira oeste americana, a fronteira oeste da Europa, a fronteira da Europa. Então, as fronteiras, elas dão uma imagem de que a gente não tem ocupação. Tinha ocupação, sim, né, gente? Lembra? Todas essas fases da ocupação, as atividades econômicas que geraram pequenas vilas, então, elas estavam ocupadas. Tinha ocupação, sim.
Mas a grande ocupação, claro, vai se dar a partir daqui. Então, como eu falei, primeiro é através das BRs. Num primeiro momento, é o INCRA, que na época ele tinha um outro nome, né? Que vai ser responsável pela abertura dessas agrovilas, desses espaços. Então, o INCRA fica com a parte de abertura ao longo das duas BRs, no caminho da 364 e no caminho da 163. Ao redor, todos esses municípios, que a gente pega lá o mapa de Mato Grosso, vai ver os municípios ao longo, próximos dessas BRs, foram a colonização comandada pelo INCRA. Mas não tinha como cumprir essa meta que a gente falou lá antes, de expandir a agropecuária para ser o grande mercado consumidor das multinacionais, se fosse só esses espaços. Então, os espaços um pouquinho mais distante, mais adiante da BR, ele criou as colonizadores particulares. É uma coisa meio inédita, né? O governo dá para particulares, indivíduos, a chance de ser o grande colonizador, formar glebas. E aí nós vamos ter, gente, uma corrida dessas empresas particulares. Eu selecionei algumas aqui, a colonizadora Sinop, Copercana, Colíder, Sorriso, Mutum, Incol, Conagro, Maicá, muitas delas depois vão dar o nome às cidades, né? Vão dar o nome às cidades. Então, além da colonização feita pelo INCRA, nós temos essa coisa interessante, que é eu ser dono de uma colonizadora e eu poder abrir espaços. É claro que a colonizadora, ela não viria assim aventurar, ela vinha com uma garantia de conseguir formar grandes propriedades. Ela ganhava em troca desse processo de gasto que ela ia ter de abrir estradas. Então, aonde a colonizadora se instalava, a sede dela, ela tinha que abrir, fazer o município, né, a vila, a sede, ela tinha que construir uma escola, ela tinha que construir um espaço para o poder público, ela tinha que, geralmente, ajudar na construção de uma igreja, né? Ela tinha que construir alguns espaços que seguiam o espaço para o comércio se instalar, aquele primeiro comércio mais útil e mais urgente, que é das ferramentas, das máquinas agrícolas, né? Do vestuário, aquilo que, né, se necessitava naquele momento. Então, a colonizadora, ela ia ter essa obrigação em troca de ser proprietária de grandes e imensas áreas de terra no estado de Mato Grosso, certo? Mas também esse suporte foi dado, foram criados órgãos públicos para dar esse suporte para as colonizadoras ou então para as agrovilas do INCRA. Que aí a gente tem alguns nomes, por exemplo, bancos que iam financiar, né, isso. O BASA, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, as famosas superintendência do desenvolvimento brasileiro, que nós vamos ter a Sudan e a Sudeco atuando aqui, a Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, o Polo Centro, o Prodoeste, Polo Amazônia. Mais tarde, aqui em Mato Grosso, se criou o PRODEI, que depois vai ajudar fortemente a instalação do nosso parque industrial. Então, estão todos órgãos criados para dar suporte e dinheiro, claro, financiar esses processos de ocupação através das colônias, sejam elas INCRA, sejam elas particulares. Então, aqui eu tenho um dado que ele é interessantíssimo, a gente tem que observar com muito carinho, que é a quantidade de projetos que foram criados naquilo que se criou de Amazônia Legal, que envolve nós, mato-grossenses, embora uma parte nossa é cerrado, mas dentro da Amazônia Legal, nós estamos incluídos, que é os projetos que foram financiados, os grandes projetos que foram financiados aqui. Vocês imaginem aqui as grandes propriedades, imaginem aí Blairo Maggi, vocês imaginem aí, na época, o Grupo Itamaraty, que iniciou com o Olacir de Moraes, hoje são outros os proprietários, e assim vai. Tem nomes conhecidos aí nas grandes propriedades agrícolas, York, o Grupo York. Então, são grandes grupos que se formaram nesse processo, pegaram dinheiro emprestado desses órgãos
e criaram as suas estruturas de propriedade, né, o funcionamento, as grandes empresas, né, que se instalaram aqui em Mato Grosso, nesse processo. Então, o curioso é que de 581 projetos de toda a Amazônia, legal? De toda a Amazônia, legal? Aqui vai incluir, inclusive, já Pará, Rondônia, o estado do Amazonas, Goiás, né? Todos esses estados, 207 grandes projetos foram instalados somente aqui no estado de Mato Grosso. Tá? Então, vê o poder que Mato Grosso vai ter a partir desse momento. A gente começa a se destacar como uma grande liderança no agronegócio a partir desses projetos. Somos grandes centros ali, né? Então, aqui, como eu falei antes, olhem só, é uma ideia, uma pequena imagem que era a ideia de criar aqui o grande mercado consumidor para as máquinas, os adubos químicos, os venenos, os produtos da veterinária, todos os instrumentos para que a pecuária funcione, e depois, claro, junto atrás vem os grandes frigoríficos. Então, olhem só, gente, tem as grandes companhias que armazenam, os silos que armazenam a produção, né? Então, nós vamos ter aqui a grande fronteira agrícola. E o que se dizia na época? Era muito comum, e estão nos documentos dos governos militares, vamos levar homens sem terra para as terras sem homens, né? Vamos integrar essas terras ao processo de ocupação do Brasil, de desenvolvimento, vamos integrar para não entregar. Não entregar para quem? Na época eram os comunistas, os que lutavam pela reforma agrária, o pessoal que já começava a se articular nos movimentos para depois adquirir terra. Ainda não existia o sem terra é coisa da década de 80, né? Mas já se tinha ali o medo, dizia-se assim, o medo dos comunistas tomarem as terras. Então, não vamos entregar para os comunistas, nós vamos entregar essas terras para agricultores que queiram produzir nela de forma organizada, como se os demais não se organizassem, não produzissem, fossem lá apenas para ficar sem fazer nada. Isso não existe, né? A gente observa que em Mato Grosso todos os assentamentos agrícolas, pode ter uma ou outra exceção, isso existe em qualquer coisa, mas vai nos assentamentos ver a produção. O que é a produção agrícola nesses assentamentos, né? E mais ultimamente, um modelo de produção que é a agroecologia, ou então a produção orgânica, que é uma produção voltada a não envenenar o povo, né? A produzir sem agrotóxico, produzir com aquilo que a terra tem, aquilo que a terra pode, usando-se como defensivos agrícolas, coisas naturais. Então, aqui umas imagens do que foi aquele início da nossa fronteira agrícola mato-grossense, as dificuldades que as pessoas tiveram. Foi uma ocupação, toda ela marcada pela violência. Eu sempre indico que as pessoas assistam ao filme Avaeté, A Semente da Vingança, que retrata o massacre que houve, chama assim, também como documentário, ele é conhecido como Massacre no Paralelo 11, e que trata geralmente a região ali de Apiacás, a região conhecida como Fontanilhas, né? Aonde ali houve o extermínio físico dos índios de forma tão violenta. É aquilo que ficou como registro, porque alguém que lá viveu foi testemunha, viu, conseguiu escapar sem morrer e depois relatou. E quem relatou morreu, foi assassinado, que é um padre, né? Já tinha as pessoas que, eu falo assim, o caminho de quem relatou, quem fez chegar até os tribunais internacionais, o caminho de quem denunciou dentro do nosso Senado, foi assassinado, morreu. Então, todos que denunciaram depois morreram, foram silenciados. E assim eram todos aqueles que tentavam fazer com que essas atrocidades que aconteceram no processo de ocupação, elas fossem eliminadas, né? Então, é um processo que ele não é um processo bonito,
Para alguns, sim, porque conseguiram construir seus projetos, suas fazendas, ganhar dinheiro, tiveram apoio do poder público, mas outros tiveram a morte. Então, eu sou de uma família que teve gente assassinada nesse processo aqui em estado de Mato Grosso, tive um primo assassinado defendendo suas terras, então eu conheço de perto. Quando eu escrevi meu livro sobre geografia de Mato Grosso, eu conversei com famílias que tiveram também essa violência, e algumas delas me falaram assim, como que era o processo? Eles conseguiam ir para essas glebas, se instalavam, depois que eles estavam todos instalados, bonitinho, produzindo, primeiro tinha dificuldade de ir vender na cidade, na agrovila, o produto, às vezes não conseguiam vender, as estradas eram difíceis, chegavam na cidade, não ganhavam quase nada, só podiam trocar por um remédio, por alguma coisa que eles precisavam, e muitos deles, o jagunço, não era um, né, o grupo de jagunço chegava na propriedade se dizendo ser da polícia militar, mandavam eles abandonar a propriedade, eles tinham que correr para o meio da mata, se esconder, não sabiam a quantos quilômetros eles estavam, ir para as beiras das rodovias e tentar uma carona até chegar na próxima cidade. Eu conheci pessoalmente famílias que ficaram acampadas semanas aqui nas praças, né, de Cuiabá, naquele momento, claro, eles contavam a história e tudo, até conseguir entrar numa grilagem de terras do espaço urbano e conseguir um barraco e lá se instalar e começar a vida de novo. Eu consegui conversar com uma pessoa muito importante de dentro de uma colonizadora, que aqui não vou fazer o nome, mas ela era cozinheira de uma colonizadora, que ela fala assim, que no meio dessas andanças, derrubando a mata, às vezes os empregados achavam ouro. Então, escondido à noite, eles iam tentar lá escavar o ouro para ver se eles conseguiam melhorar de vida para quando viessem embora, melhorar a vida de suas famílias. Mas quando eles eram descobertos pelos organizadores da fazenda, né, os supervisores, os patrões, ela testemunhou uma história de gente que foi assassinada dentro da fazenda para que essa notícia não se espalhasse e a colonizadora cumprisse a finalidade que era formar a agrovila e instalar ali os colonos que vinham de outras áreas do Brasil para promover a ocupação, né, a limpeza do terreno, porque atrás, como diz o Ariovaldo, e depois que outros autores falaram, atrás disso veio a pata do boi. Né? E aí o problema também, quando vem a pata do boi, Adriano pode passar, né? Quando vem a pata do boi, nós vamos ter a violência instalada com mais dificuldade ainda, né? Que a terra estava limpa, a terra estava já, digamos assim, a principal atividade já estava instalada, feita, mas a partir daí chegou, então, o grande proprietário do boi, que foi esse que começou, né? A gente vai estar falando aqui dos anos 80, dos anos 90, a chegada do suíno, da ave, é uma coisa mais no final dos anos 90 e agora, né? Do suíno, da ave, e outras, digamos assim, forças da pecuária. Hoje nós temos até a criação do jacaré, né? Um frigorífico que abate jacaré, então nós temos outras criações. Mas é um processo marcado muito por violência, e esses que vieram num primeiro momento, que não conseguiram ficar nesses locais, mas eles cumpriram a função, sim, de amaciar a terra para chegar da pata do boi. E muitos deles morreram nesse processo. Então, não é um processo que nos orgulha muito, não, né? Aqui em Mato Grosso, assim como foi no Pará, assim como ainda está sendo na Amazônia, né, em outros locais, é uma coisa muito difícil da gente lembrar, olhar para trás e lembrar. Vamos ver o que nós temos agora. Tá. Aqui algumas imagens, né, que ainda acontecem, né, ainda estamos nos assentamentos agrícolas, principalmente, né, as pessoas, as imagens da dificuldade, às vezes a falta técnica, embora nós tivemos aqui, né, a Empire, que fez um trabalho, algumas pessoas dentro da Empire que eu conheci, que fizeram um trabalho belíssimo, nós também temos que elogiar o trabalho bonito que foi feito por pessoas dentro de algumas entidades, e que conseguiram de alguma forma, né, amenizar esse processo, que iam nas comunidades, tentavam levar um pouco de técnicas de produção para que os agricultores pudessem, né,
conseguir se manter ali, produzir, se manter, vender a produção, fazer a ponte entre o comércio. Então, aqui um pouco como é que eram as pequenas cidades, algumas ainda são assim, né? Então, aqui algumas imagens do que foi, né? A chegada desses colonos, a dificuldade, o trabalho lá com a terra, às vezes tem muita tecnologia. Às vezes plantava cebola, beleza, deu uma bela produção de cebola, mas vai vender para quem? Quem que vai comprar a cebola? Então, assim, muitas coisas eram difíceis. E aí, uma outra coisa que não dá para deixar como professora de geografia de falar, que é a questão do problema das terras aqui. Isso gerou coisas terríveis em Mato Grosso, principalmente, eu acho bacana, porque o Ariovaldo Umbelino de Oliveira, eu cito ele porque é um grande estudioso desse processo de ocupação de terras de Mato Grosso e aqui do Pará, que ele fala assim, ele deu o nome de títulos voadores. O que é esse título voador, né? Na verdade, é o que você tem, a sobreposição de propriedades. Eu estou aqui na terra, eu vim nesse processo chamado pelos governos militares, eu estou aqui na minha roça trabalhando, aí aparece alguém dizendo que ele é o verdadeiro dono da propriedade. E me mostra uma escritura de terra. E nesse processo nós temos, claro que ali foi feito com a anuência de servidores públicos em alguns locais, aonde não era conferido, eu não sei aí, daí não é eu que devo dizer, né? Mas que não eram conferidos se ali tinha propriedade, se não tinha propriedade. O mais famoso aqui em Mato Grosso é o caso da Arroz Sensal, lá em Jaciara, que desalojou uma comunidade inteira. Eles vieram no processo de colonização, compraram as terras, estavam produzindo, e chega a Arroz Sensal, e aí os embates vão se dar de forma extremamente violenta, se dizendo a verdadeira proprietária, quando a gente não sabe como esses títulos foram conseguidos. E eu falo para vocês que no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele pediu para que no Brasil se fizesse a regularização fundiária e um verdadeiro levantamento dos títulos de propriedade. Incumbiu o INCRA, aqui associado ao Intermate, para fazer isso. Eu, no ano de 2000, 2001, eu não me recordo, eu estive dentro do Intermate e estava perguntando como é que estava esse processo, né? E ele falou assim, aqui em Mato Grosso, nem 50% das terras o proprietário apresentou qualquer tipo de documento. E dos que apresentaram, poucos deles conseguiram provar a verdadeira propriedade da terra, ou seja, não tinham documentos que provassem que eles eram os verdadeiros proprietários da terra. Então, a grilagem de terras nessas regiões de fronteira é uma coisa assim gritante, né? E Ariovaldo, ele coloca uma coisa que a gente até é coisa que a gente tem que rir. Uma propriedade no Pará, ela foi registrada com maior quantidade de terras do que é o estado do Pará. A extensão de terra da propriedade, ela num dos cartórios lá do Pará, que registra propriedades rurais, ela tinha o registro de ter mais terras que o próprio estado do Pará. Então, vocês olhem o que aconteceu nesses cartórios, o que foi essa época, os erros cometidos. E esses erros custam caro, né? Para alguém vai custar caro esses erros. E é isso que nós vamos ter. Então, muita gente que teve terra, que veio, que acreditou, veio nesse processo, e aí, nesse processo, depois ele foi expulso porque alguém chegou e disse que era o proprietário. E aí fala-se que uma das artimanhas usadas era chegar a fazer a escritura num cartório. Nessa escritura, pegava essa escritura, colocava dentro de antigamente, as camisas, vem até hoje, né, numa caixinha, colocava ali dentro o documento, o grilo, né, botava um grilo ali dentro, o grilo, ele defecava, né, no papel, comia um pouco do papel, aí você ia no cartório, mostrava, né, que era um documento muito antigo, lá do tempo da Sesmaria, que tu tinha essa propriedade, chegava no local, né, não, dos meus antepassados, isso aqui está a prova que eu sou o proprietário. Mas não é nada disso, né? Por isso que alguns deram o termo assim, a grilagem
de terra. A grilagem, esse termo vale para propriedades agrícolas, não vale para a invasão de terra urbana, né? Ela vale para isso dentro da geografia, da linguagem geográfica, a grilagem de terra tem esse termo, né? Então, aqui eu já comentei sobre a violência no campo, que se estabelece a partir dessas coisas absurdas, né, que se tem aqui, tanto do ponto de vista da documentação, quanto do ponto de vista da violência que vai se dar através de uma documentação, mas ela vai se dar também física, né? O jagunço, né? A imagem que se criou do jagunço em Mato Grosso, ela vem desse processo aqui, né? Vamos ver o que mais que temos para falar, é isso, né? Eu já falei que foi marcado pelo conflito do Cerrado, da Amazônia, né? Eu gosto muito de Moura, que fala assim, ela diz assim, que Mato Grosso, e também a gente não pode deixar de falar, né, da Amazônia toda, ela foi transformada num grande objeto de especulação e enriquecimento de grupos empresariais. Grupos que vêm de todas as partes do Brasil. E que esses empresários, eles encontraram nessa região terreno fácil e uma coisa segura para ampliar os seus lucros e o capital. Aqui foi, assim, um terreno fácil, seguro, tranquilo, com apoio de muitos órgãos federais, né, ou que se omitiram, que não fizeram, né, não se omitiram, não fizeram nada, ou pouco fizeram, para impedir que esse processo de violência aqui acontecesse. Então, eu falo sempre, assistam o filme Havaité, A Semente da Vingança, lá aparece a figura dos empregados, dos empresários, e o que eles falam a respeito dessa ocupação. É claro, gente, eu não posso deixar que teve gente séria no processo, gente que fez por merecer, que respeitou os seus trabalhadores, respeitou os contratos, a gente tem histórias de gente que respeitou, mas o marco não é, esse é um marco, assim, que não é o todo do processo, né? Não é o todo do processo. Então, é claro que nós vamos ter aqui, sem dúvida nenhuma, a modernização, ela sendo o grande motivo da expulsão do homem do campo, ou ela se dá dessa forma violenta, ou ela se dá através dos empréstimos bancários, que não se pode mais pagar, e aí é um processo que aconteceu no Brasil inteiro, não foi só aqui, aconteceu no Sul, aconteceu no Nordeste. O empréstimo bancário é também uma forma da pessoa se endividar e não conseguir mais pagar pela terra, ou pelo que ela produziu na terra, a dívida que ela fez. Então, chega lá, eu falo assim, a pessoa que tem um pouco mais de condição, diz assim, não, eu compro, você vai embora para um outro lugar, onde você vai viver bem, você não vai ter mais dívida, e aí, simplesmente, a pessoa vende, fica sem dívida, pega aquele dinheirinho que sobrou, e vai embora para a cidade para poder tentar uma vida nova, né? Também, claro, a violência que eu já falei, mas também o processo vai se dar para cima das terras indígenas, ainda está se dando, nós ainda estamos no meio desse processo, e também por algumas políticas agrícolas que não ampararam do jeito que deveriam os nossos agricultores. Mais algumas coisas aqui que podemos falar? O meio ambiente, só para nós fechar aqui, né? Vamos falar um pouquinho do meio ambiente, só que eu sei que outras pessoas também vão falar do meio ambiente, mas é o que mais, também é um problema sério no nosso estado. Toda hora nós estamos vendo aí os processos de degradação acontecendo, primeiro com o desmatamento, depois o garimpo contaminando nossas águas, aqui muito a prática da queimada extremamente forte ainda no nosso estado, e aí o estrago a gente acompanha hoje, né, sentado na frente da televisão, vendo o que acontece, algumas espécies valiosas sendo praticamente extintas, que no caso aqui é o mogno, a cerejeira, também algumas coisas da castanheira, a contaminação por agrotóxicos, gente, estudos da USP e de outros locais, né, junto com o Fiocruz, junto com aqui a Universidade Federal, pesquisadores que apontam, né, o estado de Mato Grosso sendo um dos principais consumidores dos agrotóxicos, de grande contaminação, algumas cidades, o índice de câncer completamente alarmante, e também relacionados ao consumo de alimentos com agrotóxicos,
Então, são as consequências desse processo que ele foi meio sem muitos cuidados com a natureza, né? Então, a gente está sofrendo aí. Preservação dos nascentes, o desastre, né? Estamos vendo agora o Pantanal, né, que não consegue encher, né? Nesse momento, depois do desastre que nós tivemos no ano passado, um Pantanal que não consegue mais encher seus rios. O Pantanal tem toda a sua vida regulada pela enchente e a vazante. Então, se isso não acontecer mais, digamos, um local, né, um bioma de uma qualidade ecológica de importância mundial. E como que vai ser se nós não conseguirmos manter a água desses rios? E a água está lá na nascente, o problema está no desmatamento que está lá na nascente, que o processo, né, complicou. Ainda muito tráfico, ainda daqui saem animais, né, para o tráfico de animais silvestres, e assim vai. Muito lixo ambiental nesses locais, a diversidade cultural. Então, assim, eu falo a questão indígena, principalmente. Eu, conversando com um índio parecido, ele diz assim, quando matam os índios, não é só extermínio físico, é a cultura que se vai, porque o índio, ele transmite a cultura através da oralidade, passando de pai para filho. E aí, como é que vai ser? Né? Se você mata o líder, quem que passa a cultura? Então, nós sabemos que o cerrado, ele tem um valor medicinal, hoje já sabemos, né? Grandioso, e aí? Extermina o cerrado. Nem se descobriu, às vezes, uma planta que pode ser no futuro a cura de um câncer ou de uma outra doença. Então, a questão ambiental, ela realmente é muito violenta. Bom, eu acho que a gente fica por aqui, né, Adriana? E eu gostaria que aí, você quiser fazer os seus comentários finais. Tentei aqui passar um pouco daquilo que eu conheço sobre Mato Grosso. Oi, Ivane. Oi. É sempre uma riqueza, né, poder ouvi-la, né? Eu acho que foi algo muito importante para todos nós. E a gente fica assim com assim, é até emocionante de ver, né? Então, e entender um pouco mais sobre esse processo de ocupação de Mato Grosso, rever alguns pontos importantes, né? Que geralmente também são temas de concurso. Cuiabá foi a terceira cidade no Brasil, né? Durante o período colonial em população, né? Então, assim, nós tivemos o governador de uma capitania importante, no caso de São Paulo, que veio, se instalou aqui, né? Então, assim, desde esse processo da mineração até passando pelo, vamos dizer assim, por tudo que ajudou a trazer pessoas para o Mato Grosso e a consolidar a sua permanência aqui no estado. Acho que a Ivone hoje fez um panorama bem amplo, né? Então, vendo até as características agora mais finais sobre a luta pela terra, né? Então, os trabalhadores, infelizmente, vários massacres que nós tivemos, né? E o pessoal da história vai poder aprofundar um pouco mais sobre a situação indígena, ou mesmo dos pequenos proprietários, né? Que viram suas terras, né, serem por outros que, na verdade, eram donos de documentos falsos, né? Então, assim, são coisas muito interessantes. Mas uma riqueza, realmente, Mato Grosso tem uma riqueza, além, né, de toda a sua história, seu contexto geográfico, né? Uma pesquisadora tão importante quanto tu, né? Então, no sentido de falar gente com tanta clareza sobre o Mato Grosso. Então, assim, eu agradeço de coração a participação no projeto e esperamos contar com você em outros momentos, né? Então, sabemos que você está nos abandonando do Estado, mas sempre vai estar presente aqui no nosso coração. Obrigada a todos. Espero aí realmente ter contribuído um pouquinho, né, com o conhecimento sobre o nosso Estado. Já dizia Milton Santos e outros que se a gente quer melhorar o lugar que a gente vive, a gente tem que conhecer.
né? Primeiramente, que tem que conhecer, porque se a gente não conhece, dificilmente a gente se engaja em qualquer luta social ou qualquer coisa. Então, conhecendo os processos, a gente consegue lutar para transformar esses espaços. Então, eu espero que essa mensagem eu consiga passar aqui para vocês. Obrigada. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Espero que vocês continuem assistindo o nosso projeto de extensão. Um abraço. Okay.